De todos os setores atingidos em cheio pela pandemia do novo coronavírus, a indústria do entretenimento cultural foi uma das que mais sentiram a ausência das pessoas nos últimos meses. Além de não poderem trabalhar da maneira como eram acostumados, os artistas sabem que estarão entre os últimos a voltarem. Lá fora, enquanto eventos gigantescos como o Oscar são adiados, cinemas, museus e casas de eventos voltam a funcionar com restrições. Aqui no Brasil, entretanto, não há perspectiva para que nenhuma atividade cultural seja retomada tão cedo. Nesses últimos tempos, um pouco antes da pandemia, tocava de quinta a domingo, assim, praticamente toda semana, assim, sabe? Quinta, sexta, sábado, domingo, cada dia estava num lugar. A gente tem uma banda que faz shows, formaturas, corporativo em geral. Aí a gente decidiu montar o trio para ficar uma coisa mais compacta para atingir os bares, fazer uns eventos menores que tem mais eventos durante a semana. Então, antes da pandemia, a gente estava fazendo cerca de 3, 4 shows por semana. Mas aí quando a gente viu que foi fechando tudo mesmo, a gente começou a ver bares que a gente tocava fechando, vendendo o estabelecimento, declarando falência. Amigos nossos vendendo instrumentos. Aí eu falei, gente, é isso mesmo que está acontecendo. E a gente só tem um pensamento, que nós vamos ser um dos últimos a voltar, né? Porque a gente lida diretamente com aglomeração de pessoas. Eu estava dando aulas normais em casa para os meus alunos e algumas aulas online, né? Porque eu já trabalhava com isso muito tempo atrás já. Aí, desde que a pandemia chegou, cessaram as aulas em casa, as datas todas caíram, né? E aí foi um momento de medo, e até hoje a gente não sabe qual é o futuro da nossa música, do nosso contexto geral na nossa arte, né? Como que essa pandemia, como que esse momento de paralisação de tantas atividades econômicas está impactando no setor artístico e no setor cultural? Vamos deixar bem claro, a reação que você tem vendo uma peça de teatro na televisão, no celular, ou você vê um show de música, ou você vê uma exposição, ou visita um museu, não é a mesma que a experiência do encontro físico. Portanto, é uma perda aí. Você vai dizer, bom, mas por outro lado, a gente nunca viu tanto filme na vida. É verdade. Sei lá, muitas séries que são muito boas, muitos filmes estão sendo oferecidos até de graça, né, na internet. Sim, mas mesmo essa experiência é diferente quando você experimenta, quando você a vive em conjunto. Só que, diferente das celebridades que, mesmo sem apresentações, conseguem manter a carreira e a vida financeira em harmonia, entre os músicos que ainda buscam um lugar ao sol, a quarentena fez subir o tom da necessidade. É muito importante, tanto psicologicamente como financeiramente. A gente estava até conversando antes de vocês chegarem aqui, como que o nosso psicológico está abalado com tudo isso que está acontecendo. Porque tem muito amigo nosso que não está conseguindo nem fazer live. A gente ainda está fazendo live toda semana, para poder ter o contato com a música, de estar tocando mesmo. E a parte financeira eu nem preciso falar, né? Porque 3, 4 shows por semana, a gente não está fazendo nenhum mais agora, nada. As pessoas até perguntam, pô, mas você trabalha só com música? Mas se você trabalhar só com música, realmente trabalhar mesmo, consome seu tempo total, assim, sabe? Não é só sentar e tocar, você tem que divulgar, fazer contato, fechar contrato, negociar. Você tem que fazer as suas próprias divulgações, porque a gente que é artista pequeno, a gente faz tudo, né? Então a gente chuta escanteio e vai lá cabecear, assim, sabe? Eu sou designer também faz 11 anos e hoje é o que segura, é o que consegue segurar mais ou menos, porque a renda nossa forte, 70% é da música, né? E 30% era do design. Daí hoje é o que assim, a gente consegue comer. Se ficou difícil para 3 pessoas se apresentarem num barzinho, imagine só colocar dezenas de músicos e instrumentos em um palco diante de centenas de pessoas. A Orquestra de Câmara SESI Minas Musicop estava com um espetáculo pronto para homenagear Beethoven.
mas precisou mudar o repertório de apresentações diante da pandemia. Então foi um baque. Aí os músicos, nós achávamos que a gente ia só adiar o concerto, que ia ser uma coisa passageira, mas passou uma semana, nós caímos na real, que realmente ia ficar inviável apresentações, né, com o grupo todo, coletivo. Quando nos vimos que a situação era de no mínimo 2 meses, na época a gente pensava que poderia ser 2, 3 meses, né? Hoje a gente já está vendo que vai ser mais. Mas a gente logo começou a pensar o que a gente poderia fazer para continuar os trabalhos da orquestra, né? E fizemos com uma certa rapidez um vídeo com a música Tico-Tico no Fubá, que é uma música que a orquestra já toca há muitos anos, um arranjo muito bom dessa música, que faz muito sucesso onde a gente toca. Então nós fizemos isso, foi o primeiro trabalho, né? Que foi um desafio, porque a gente não tinha muito contato com o celular, para poder gravar o áudio, o vídeo. Então fizemos uma reunião com todos, explicamos o que deveria ser feito, todas as providências e as questões técnicas. E esse vídeo foi gravado em 10 dias, né? Nós gravamos e editamos e apresentamos o vídeo no início de abril. Foi muito interessante a resposta do público, um vídeo que fez muito sucesso no YouTube, teve mais de 4 mil visualizações em pouquíssimos dias. Então foi muito legal essa resposta. E aí continuamos aí com outros projetos. Afinal, como imaginar uma exposição sem visitantes? Uma música sem coro? Uma palhaçada sem o riso? Se o show não pode parar, os artistas tiveram que inventar um arranjo novo para seus trabalhos. Esses aqui, por sua vez, toda semana se conectam com o público pelas lives nas redes sociais, não por dinheiro ou patrocínio, mas para mostrar que estão afinados com o nosso sentimento. Tem pessoas que, quando eu fiz a primeira live, a pessoa falou assim, eu estava tão angustiado porque a gente está recebendo uma burdoada de informações todo dia, informações tensas, né? De instabilidade, de questão saúde pública, questão de política, assim, uma enxurrada de informações assim, que pesam, né? No emocional, no psicológico, assim. E aí a gente vem, trazendo uma noite de som, chat divertido, que a galera se encontra. Então, assim, isso realmente é um alento mesmo nesse momento, assim, mais tenso, assim, sabe? Sensível que a gente está passando. E aí a gente faz as lives e parece que isso diminui um pouco essa tensão. A gente está tendo contato com as pessoas. É um contato diferenciado, mas é um modo que a gente achou de manter a nossa imagem, o nosso público ali, manter um contato com o pessoal, né? Por incrível que pareça, durante a pandemia agora a gente conheceu músicos que a gente não conhecia antes. A gente está fazendo amizade mesmo, coisa que antes não tinha muito amizade entre músicos. Agora está rolando muito forte, então está agregando os públicos de todo mundo. Então essa parte está sendo muito legal mesmo. Primeiro, para levar um pouquinho de uma diferença no começo da semana das pessoas, e também faz um bem para a gente fazer música, entendeu? E o fato da gente estar tocando ali e as pessoas interagindo com a gente tenta meio que assimilar como se a gente estivesse num show, num bar, entendeu? Levando para dentro da casa delas o som que a gente faz e tentando sentir a sensação de ter um público de frente, o que falta muito pra gente. A gente está fazendo, o calor humano faz falta pra gente. E é a única forma da gente poder continuar trabalhando, mostrando o nosso projeto e não deixar que também caia no esquecimento. E para que, quando tudo isso passar, as melodias das canções sejam completas pelo instrumento que está faltando, as batidas dos corações de cada fã que ama a música. Não maltrate o coração que dedicou o seu sorriso às suas batidas.
E eu imagino, eu já até sonhei com isso, cara. A hora que tiver todo mundo, que eu sou o cara que fica atrás, né? Fica todo mundo na minha frente. A hora que a gente for pra começar um show, acho que vai rolar choro, cara. Tipo, de emoção, sabe? Pra mim, é o contato com as pessoas mesmo. É você ver no olho da pessoa que ela tá curtindo te ver cantando. Que a sua música tá fazendo, de alguma forma, tá tocando o coração daquela pessoa. Sabe? Esse contato visual, contato mesmo, de depois, ai Dani, obrigado, nossa, sabe aquela coisa? Pra mim é isso que tá fazendo mais falta mesmo. Essa emoção, esse calor, assim, que faz falta, assim, pra gente. Subir no palco, ver a pessoa, ali se esbaldando mesmo. Acho que, tipo assim, a música em si, ela vai transbordar pra tudo que é lado ali. Positividade, felicidade. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e flechas com que a fortuna enfurecida nos alveja, ou insurgir-nos contra um mar de provocações e em luta pôr-lhes um fim? Esse é um drama clássico entre os artistas do teatro. Não, eu não estou falando da questão filosófica em si, mas sim da citação, retirada da peça A Tragédia de Hamlet, do dramaturgo inglês William Shakespeare. Mas nesse momento em que esses espaços precisaram fechar as portas, a situação ficou dramática fora dos palcos. Era então hora de sair de cena. Este teatro no interior de São Paulo é casa da companhia Palco da História, dirigida pelo dramaturgo e roteirista Caio de Andrade, e também abriga projetos educativos que ele desenvolve junto às escolas da região. Assim como vários outros no setor cultural, eles estavam prestes a estrear novos trabalhos quando a suspensão das atividades os obrigou a saírem dos holofotes. E estávamos ensaiando o Mandarim praticamente pronto, cenário praticamente pronto, figurinos todos quase também já em acabamento. E esse projeto, o História em Cena, consiste em quê? Em trazer estudantes da escola pública e também privada, da cidade e da região para assistir espetáculos de teatro, não é isso? Aprender um pouco da história do Brasil, porque o tema sempre é um tema histórico, e a partir daí também falar sobre o fazer teatral, porque a criança não só se interessa pela questão histórica, como também de como fazer o teatro. Então a gente estava exatamente nesse momento. Dia 16 de março desse ano, um ano de aniversário do Teatrinho. Então a gente tinha já planejado uma festa, já com um bolo, uma coisa assim. Então eu entrei em pânico, Guilherme, no primeiro momento, te confesso. Foi muito difícil, porque é quase que negar a gênese teatral, né? Como é que você vai fazer teatro sozinho? Imagine então o sentimento de quem vive de arte nas ruas, justamente quando se pede para que as pessoas não saiam de casa. Somos a companhia Circo Rebote, é uma companhia que trabalha com a linguagem do circo, da palhaçaria, da acrobacia cômica, da música. É uma companhia que nós iniciamos os trabalhos em 2004, radicados em Brasília, no Distrito Federal, e o grande foco inicial ali do nosso trabalho era realmente esses espetáculos de comédia, de comicidade, especificamente para serem apresentados na rua a princípio, porém depois esses espetáculos foram para os teatros e para os circos. Foi muito chocante, né, o momento que chegou a pandemia, porque a gente está desenvolvendo um novo espetáculo, um projeto, e de repente chega a quarentena e aí tivemos que parar tudo, né? Inclusive a nossa agenda estava feita até setembro, tipo, todos os meses até setembro tínhamos festivais, inclusive fora do país, e aqui no Brasil também tínhamos vários encontros e festivais para realizar e tivemos que parar tudo. Era hora de escrever uma nova história em outras páginas, as da internet, uma atuação diferente,
para garantir o sustento das contas e também a sequência da arte. Como artistas de rua, nós trabalhamos pela manutenção também dessa cultura, que é a cultura do chapéu. Então, naturalmente, né, quando nós não estamos em algum festival, em algum espetáculo que seja já contratado, vamos para as ruas e passamos o chapéu. E a gente trouxe isso também para as nossas apresentações online, que nós criamos um chapéu virtual. E, bom, de certa forma, isso trouxe um movimento e um encorajamento, eu acredito, também para toda a classe, sabe? Muitas outras pessoas seguiram fazendo isso. E também despertou, em algumas instituições, esse olhar, eu acredito, sabe? Para também criarem formas de fomentar essa continuidade que os artistas deram aos seus trabalhos. Aí a gente decidiu... meio que às pressas assim, a utilizar as redes sociais para poder divulgar o nosso trabalho, fazer lives, fazer alguns festivais online, né? Eu fiz o que todo mundo fez, corri para a internet, não é? E tive que aprender a fazer isso, porque, na verdade, eu nunca tinha dado aula online. Obviamente, participar de alguns encontros, nada muito... E eu pensei assim, bom, então agora eu vou ter que me virar, porque eu tenho 5 turmas de teatro aqui inscritas, né? Essas pessoas precisam continuar a ter uma formação e eu vou ter que mudar a plataforma disso, já que eu não posso ficar aqui com eles, né? Saídas que merecem aplausos, mas que só deveriam estar em cena por curta temporada. A verdadeira solução para um equilíbrio no trabalho cultural brasileiro não depende de romance, mas sim de ação, para que, no próximo ato, a história não se repita em forma de tragédia. Aquele grande cineasta americano, Stanley Kubrick, que fez o 2001, ele não queria que o filme dele fosse exibido na televisão. Então ele fez o filme de tal maneira que, se ele passa na televisão, corta pedaços essenciais da imagem. E o filme fica sem sentido. Claro que ele fez isso de propósito, numa época que o cinema estava afrontando a televisão, não queria que a televisão assumisse o papel do cinema. Mudando um pouco o quadro, é mais ou menos a mesma coisa, no sentido de que a gente perde uma parte da experiência. O público, ele de certa forma, está se deparando de uma maneira diferente com a necessidade de ter arte e cultura. Então, acredito que... E tenho muita... Percebo isso por como que as pessoas têm recebido, pela receptividade do público a cada momento, né? Sempre com muita gratidão que as pessoas vêm falar, poxa, que bom que vocês trouxeram esse respiro, esse momento de alegria. Agora, nós precisamos, além disso, né, que o poder público tenha essa noção também, que as políticas públicas também prestem atenção para isso. E isso vem de uma escuta e de um olhar não só para os artistas, como também para o público. Isso que a gente tem, essa receptividade, esse olhar, que isso chegue ao poder público de alguma forma. Eu estou esperando que a gente aproveite essa pandemia, aproveite esse momento tão difícil que a gente está fazendo para rever a questão cultural no nosso país. Né? A gente está acéfalo também na cultura, não é? A gente até agora, infelizmente, não teve um ministro ou uma ministra, ou que seja, alguém, né, em âmbito federal para fazer um plano de reconstrução da questão cultural no Brasil, que vai precisar disso. Então, o que eu espero, acima de qualquer outra coisa, é que quando tudo isso terminar, reste ao menos a vontade e ao menos a intenção de se conseguir um caminho em uníssono para a cultura e para as atividades artísticas nesse país.
Até festas populares muito tradicionais, inimagináveis em outras datas ou então deixando de acontecer, foram atingidas pela onda de cancelamentos. É claro que compreendemos a razão disso, o sentido do bem maior, mas ainda assim já imaginou ver as festas de São João, Santo Junino, acontecendo em outros meses no Nordeste? Ou ainda uma comemoração religiosa centenária na capital da fé, que reúne milhares de devotos do país inteiro, ser adiada para o ano seguinte. O colorido das bandeirinhas e das roupas das congadas que normalmente tomam a Praça de São Benedito aqui em Aparecida não pôde ser visto neste ano. A organização do evento, que aconteceria no mês de abril, precisou adiá-lo para 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus. Seria a 111ª festa este ano, e que ela foi adiada e será celebrada no próximo ano. E quando tomamos a decisão, né, já no mês de início de março, houve a decisão de não celebrar a festa esse ano, diante da gente que já estava talvez prevendo que o isolamento social seria necessário, então não teria como fazer uma festa nesse sentido. Assim, 2 dias da gente fazer o adiamento da festa, a gente tinha certeza, não, até a festa já passou. Olha como a gente era ingênuo. E aí a gente viu que não tinha condição, que o certo era não ter a festa. Então a gente via, por um lado, a sensação de missão cumprida, ao mesmo tempo uma sensação de tristeza. Pô, passou-se o ano inteiro preparando a festa e hoje não vai ter? Tradições populares como a distribuição dos doces também precisaram ser alteradas e deixaram a população órfã das manifestações devocionais ao santo. Fizemos um trido na live do direitinho. E o dia de São Benedito também nós celebramos a missa também na live e peregrinamos com a imagem pela cidade. E muitas pessoas choravam por não esse ano acontecer a festa como todos os anos acontece, né? Mas é a fé no próprio santo que os ajuda a encarar esta provação. São Benedito sempre foi escolhido pelos mais simples e pelos excluídos, para que interceda por eles junto a Deus. Além disso, neste ano, a festa ainda trazia o cuidado com a vida como tema, sinais que, para os organizadores, mostram que a decisão foi sim acertada. Esse ano nós tínhamos como tema São Benedito, virtude e compromisso com a vida. Por isso, nada mais justo do que a gente ter cancelado essa festa em virtude desse compromisso com a vida, né? E aí, o ano que vem, nós vamos permanecer com o mesmo tema e lema da festa. Portanto, a gente acha que é muito pertinente. Faz-se necessário hoje ter esse compromisso com a vida, não só em relação à pandemia que está muito crescente, mas em relação ao outro. Essa empatia de olhar para o outro e ter essa compaixão, se compadecer com ele do sofrimento, da angústia e até mesmo, né, estar presente no dia a dia. Campina Grande, no interior da Paraíba, a pouco mais de 130 quilômetros da capital João Pessoa, ficou conhecida internacionalmente por organizar o maior São João do planeta. Só que neste ano essa fogueira aí não vai aquecer ninguém. A decisão da prefeitura local, junto aos organizadores, foi de que a festa fosse adiada para o mês de outubro, além de ter ganhado uma versão online no Dia do Santo. Mas não adianta, né? Um dos momentos mais aguardados pelo público são as apresentações das quadrilhas. E como é que faz dança sem contato físico? A gente não está podendo se encontrar no momento por causa da pandemia. Se encontramos pouco assim, de máscara e álcool gel, essas coisas assim. A gente ensaia, mas ensaia em casa, assim, sozinho. Felizmente a gente parou nossos ensaios, porque quando veio essa pandemia não podia ter aglomerações. E assim, a gente ficou muito triste, né? Que a gente, somos quadrilheiros, gosta de levar o espetáculo para vocês. Nosso sentimento foi de frustração, muita tristeza, porque a quadrilha junina, ela brota, ela é produzida para levar espetáculo para o povo, para levar alegria para o povo. E aí
quando a gente recebe essa notícia que nós não vamos ter como realizar o São João, não vamos ter como realizar as nossas quadrilhas juninas, a gente realmente se sente muito triste e muito preocupado também, porque muita gente depende também desse evento. Nós temos hoje um evento que ele abrange todo o Brasil e várias partes do mundo, vários outros países. Então ele traz muitos dividendos para a cidade, a cadeia da área turística é muito fortalecida, como o São João, que é nosso carro-chefe de eventos da nossa cidade. Então, o poder que ele tem, que ele influencia dentro da nossa cidade economicamente falando, é muito grande hoje, até mesmo maior, por exemplo, para a parte dos comerciantes, dos lojistas, até mesmo maior do que o próprio Natal. Aqui em Campina Grande, paralelo ao turismo, ao São João, nós temos vários outros eventos culturais também, como o passeio do trem ferroviário, como as casas de shows que fazem os seus shows com artistas nacionais e outros eventos também que são feitos paralelamente ao São João e que traz também dividendos para a nossa cidade. E lá no fundo, essas festas populares são oração, devoção e ainda alegria, dança, música, comida boa. São celebrações da fé, mas também do encontro. A festa dos santos são do povo, para o povo. E é por isso que para muita gente a experiência pela metade não conta. Basta esperar um pouquinho. Em breve estaremos celebrando juntos novamente. Eu vou dançar como nunca tinha dançado. Vou estar muito feliz, mais do que eu já me sinto, só em saber que eu participo de uma quadrilha. E vai ser muito divertido poder abraçar meus amigos de novo, dançar com meu pai. É tudo para nós, assim, praticamente, que contagia a gente faz amizade. E nossa quadrilha é como uma família, praticamente. Fazer uma festa sem... Não existe festa sem povo, né? Vamos dizer assim. Nós procuramos não perder a memória, fazer aqueles lembretes, né, do acontecimento, para não perder o fio da história, né, da história. Mas vai se realizar o ano que vem, se Deus quiser, e com muita alegria, com muito júbilo mesmo, porque as pessoas estão sedentas desse momento, da espiritualidade em si também, porque a festa de São Benedito é algo que já está no afetivo dessas pessoas, né? Se Deus quiser, o ano que vem será bonito. Se Deus quiser, nós vamos estar aqui agradecidos pela escolha, agradecidos por nossa vida. O nosso São João que está, com certeza, nos abençoando, intercedendo por nós, junto ao nosso Senhor, com toda certeza, é a única certeza que nós temos hoje, que nós vamos conseguir superar tudo isso e voltar com força, voltar com alegria, porque os nossos santos juninos, São João, São Pedro e Santo Antônio, estarão sempre nos abençoando, com toda certeza. Nesse nosso Brasil tão plural, tão diverso, variadas também são as manifestações culturais. Do embalo das festas populares à complexidade da música clássica, milhares de artistas trabalham diariamente para produzirem bons materiais ao seu público. Mas arrisco dizer que ninguém coloca tanto a mão na massa por seu trabalho do que os artesãos. Esse aqui é um dos ateliês especializados em cerâmica na cidade de Cunha, na divisa de São Paulo com o sul do Rio de Janeiro. Aqui, há décadas que esse pó é transformado em belas obras de arte.
já quase 40 anos fazendo cerâmica, então isso é fundamental na minha vida, porque primeiro que eu não imaginava que isso ia acontecer comigo, né? E de repente me vi num ateliê, ainda jovenzinho, e aquilo foi crescendo junto comigo. E quando eu me vi, eu estava totalmente envolvido com cerâmica. Então hoje, além de ser a minha fonte de renda, de energia, a cerâmica, ela está totalmente vinculada à minha vida, né? Até dormindo, eu acho que eu estou pensando alguma coisa relacionada à cerâmica, né? Porque o trabalho nosso aqui do Ateliê na Cerâmica, ele o processo todo, né? Desde cavar o chão para conhecer qual seria essa terra especial que vai transformar no barro e que possibilita fazer esses trabalhos, a coleta disso, a preparação, né? O período de descanso desse barro, depois a produção das peças, queima, esmaltação e a segunda queima. E até o momento de entregar isso para o cliente, para aquela pessoa que vem nos visitar, vem conhecer um pouquinho da cerâmica. Então é um trabalho que vai desde cavar o chão até entregar a peça na mão do cliente. Um trabalho minucioso e demorado. Desde a produção da argila até a entrega da peça, são pelo menos 6 meses de diferentes processos. Capricho esse que pode ser notado na beleza de cada utensílio, que nunca é igual a outro, mas também nas mãos e na expressão dos que aqui trabalham. Cada uma delas com a beleza própria, né? Com um efeito do fogo, um efeito da cinza. Isso que acontece lá dentro do forno, a gente não tem controle sobre ele, então ajuda a dar essa particularidade que cada peça tem, né? Então cada cerâmica é uma peça exclusiva. Então é preciso uma vivência tão grande que você leva a vida, passa a vida fazendo mesmo e aprendendo. E depois o forno que você vai trabalhar, a temperatura que você vai trabalhar, que peças você vai produzir, decorativos, utilitários, ou esculturas, enfim, você passa a vida inteira aprendendo isso, né, e desenvolvendo essa linha, né? Então é muito legal você ver que você pode participar disso, entendeu? Só que eles também foram afetados pela crise. Com a baixa procura da cidade por turistas, o movimento aqui quebrou. A abertura do forno, que sempre era celebrada com um evento cheio de visitantes, agora se tornou um procedimento particular. O esmalte das peças, que dá esse colorido tão especial, continua queimando. Já o estoque, não. Acabou ficando difícil para todo mundo, né? Acho que ninguém imaginava uma situação dessa, né? Em primeiro a gente teve que parar, como todo mundo, fechar as portas, né? E aí retomamos dias atrás, mas foi triste, né? Porque de repente uma coisa que estava indo tão bem teve que dar uma parada brusca, sem ninguém esperar. Para a cerâmica tem sido um pouco complicado porque a gente demanda do turista que vem a Cunha, né? Das pessoas que vêm visitar a Cunha, e muitas pessoas elas vêm a Cunha devido à cerâmica, né? Assim como as peças artesanais, o problema que vivemos não tem uma forma que os deixe no tamanho necessário para enfrentarmos. Mas os trabalhos da cerâmica ensinam uma virtude importantíssima para os artistas que encaram esse período. Assim como cada uma dessas peças, se esperarem o tempo certo, sairão do isolamento mais belos e autênticos do que quando entraram. Estava falando que a gente tem que respeitar o tempo do forno. Né, que não adianta chegar aqui hoje e pedir uma peça que a semana que vem vai estar pronta. Não vai acontecer porque a gente tem que respeitar o forno, o esfriamento do forno, o descanso da argila. E eu estava te falando que era justamente o que essa pandemia fez pra gente, né? Respeitar algumas coisas que muitas vezes a gente estava atropelando. Então o forno é mais ou menos assim, ele tem o seu tempo, ele tem o tempo de queima, ele tem o tempo de esfriamento, a argila também tem, e nós também temos que ter. Mas de alguma forma a quarentena também fez mudanças positivas para o mercado do artesanato. Afinal, em que momento se imaginaria que um dos artigos mais comprados pelos brasileiros seriam máscaras artesanais? Para falar desse setor tão ligado à história da nossa casa,
A TV Aparecida, ninguém melhor do que aquela que toda manhã abre uma vitrine enorme para artesãos de todo o país. Primeiramente, obrigado por nos receber aqui no nosso cantinho. Convida, né? Beth, como é que você tem acompanhado aí esse novo estilo de vida e como é que tem impactado aí a pandemia na vida dos artesãos? Como é que você tem visto isso, você que tem essa ligação tão próxima a eles? Impactou mesmo, inclusive nos programas de artesanato, né? Eu me lembro que quando mudou tudo, com as orientações que vieram lá em março, a gente mudou todo o contexto aqui também, e aí o Combina já entrou no Central da Esperança, né? Mas eu vejo com muita saudade dos artesãos, mas você sabe que eu sou muito otimista, né? Eu creio que muita coisa boa virá a partir daí. Já acontecia um movimento chamado Revolução Artesanal. E agora também a gente tem notícia de muita procura a produtos artesanais, valorizando mais mesmo o trabalho manual do artesão, né? Então eu percebo que vai acontecer muita coisa boa pós-pandemia para o nosso meio. É crescente o número das pessoas que estão aprendendo a fazer artesanato, né? Inclusive homens, mulheres, crianças. O interesse assim, por aulas online cresceu demais também. E a gente hoje, com a facilidade da comunicação virtual, né? A gente tem aprendido a adaptar-se a esse momento. E tem sido bom. Eu acho que até como você falou do programa, né, que mudou um pouco a nossa rotina aqui na TV Aparecida, claro, a forma como a gente aborda os assuntos, a gente também precisa fazer nesse momento esse distanciamento. A gente sente saudade, né? Imagino você de estar perto, muita de estar saudade. Vendo de perto, né, esses artistas. Mas você acha também que isso vai trazer uma mudança nesse sentido pra gente? Quer dizer, de quem sabe vai abrir aí os horizontes do próprio Combina, de como chegar em mais lugares do nosso país através da internet, conversando com mais gente, com essas pessoas que estão aprendendo a fazer arte agora? É o meu grande desejo, sabe? Eu acho que o trabalho manual aqui no nosso país, ele é crescente. Os números estavam vindo assim, né? Cada vez mais o interesse e uma valorização. As pessoas falam de desvalorização, mas eu vejo, e ao longo desses 15 anos que trabalho nesse mercado do artesanato brasileiro, uma valorização. É crescente o número de feiras. Nós temos aqui no Brasil a maior feira da América Latina, né? Então, é crescente a gente perceber isso. Inclusive, no nosso país, muitas famílias têm como seu principal ganha-pão o artesanato, né? O artesanato, ele chega sempre de um jeito na nossa vida, eu falo. E nessa pandemia, ele chegou também para muitas pessoas descobrindo seus talentos, né? Apostando em novas possibilidades, em novas técnicas. Então, eu percebo com boa visão, sabe, de que pós-pandemia, a arte manual aqui no nosso país vai crescer muito. E num país que produz tantas obras artísticas materiais como o nosso, os museus e centros de exposições ganham ainda mais relevância por apresentarem e preservarem a nossa cultura. Só que a possibilidade de visitá-los após a Covid-19, diferente do que acontece em seus pares na Europa, como os museus do Louvre e do Vaticano, não deve ser permitida ainda. Pelo menos não fisicamente. Desde março, quando os governos passaram a decretar o estado de quarentena, muitos museus responsáveis pela preservação da nossa história e da nossa cultura precisaram fechar as portas para o público. Mas isso não significa que as pessoas não podem ver essas obras de perto. Pelo contrário, graças à tecnologia, hoje você pode mudar de uma exposição para outra de uma forma muito rápida, apenas com um toque na tela. Essa foi a solução encontrada por diversas dessas instituições brasileiras. Com as exposições e os tours virtuais, o visitante pode passear pelo nosso passado de uma forma que a gente só esperava ver no futuro. A Pinacoteca de São Paulo é um museu de arte, um dos museus mais antigos do país, o museu de arte mais antigo de São Paulo, é o museu com a coleção do Estado de São Paulo, é uma coleção de arte brasileira, tem alguns trabalhos do século XVII, mas principalmente do século XIX, XX e XXI. Tem pinturas, esculturas, fotografias, ilustrações, obras interativas, então todos os meios, e conta uma história bastante rica que o visitante pode apreciar. Então, o Museu do Futebol é o primeiro museu brasileiro a tratar em grande escala a questão do futebol como cultura, né, no país. É um museu que tem aí um destaque na questão de como comunica essa história do futebol por meio de um acervo
digital, né? Então a gente trabalha com muitos dispositivos digitais, numa exposição super interativa, com jogos e, enfim, filmes, telas e tudo mais. Que novidades vocês precisaram colocar como parte dessas exposições para tentar manter aí algum contato com o público? Nós começamos já no dia 18 de março, então um dia depois da suspensão de visitação pública ao espaço presencialmente, a gente começou com um programa que chama Pina de Casa, que a gente opera em várias plataformas, seja no Instagram, Facebook, Twitter, etc., ou pelo próprio site do museu. São frentes distintos que a gente oferece. A gente obviamente entende que todas essas programações virtuais não substituem a experiência de uma visita ao museu. Então, o que a gente pensou que seria interessante criar conteúdos que podem ser complementares. Essa é uma ferramenta que tem se tornado muito importante. Um projeto que nós fizemos já em 2016 com uma empresa, um parceiro que tem desenvolvido junto conosco essa visita. Então, de fato, é possível, pelo site da Pinacoteca, atravessar e visitar o acervo do museu via essa visita virtual, se aproximar as obras, ver alguns com detalhes. Uma experiência muito interessante. E a gente, então, hoje tem uma vida inteiramente virtual, né? Com muitas atividades, muitas atrações. E estamos aí, então, nesse momento desafiador, se mantendo em contato e trazendo novas coisas para os nossos públicos. É uma outra forma de dar visibilidade ao acervo e manter principalmente o diálogo com o nosso público, que é algo para nós extremamente importante. Marília, a gente nesse momento, né, que o futebol também parou, os eventos esportivos, tem uma discussão bem comum, que é se existe futebol sem público. Passando para a realidade de vocês, eu faço essa pergunta: existe um museu do futebol sem público? É uma grande questão, assim como se existe museu sem público presencial, né? A gente entende que sim, enfim, é uma discussão. É claro que a torcida e o público é uma parte, enfim, são uma parte fundamental do espírito do futebol, mas a gente também vive um contexto muito delicado, né? Então, sim, enfim, agora a gente está vivendo toda essa discussão do retorno das atividades, o retorno dos treinos, o retorno dos museus e uma questão parcial. Então, é muito diferente você ver uma foto de uma praia e visitar uma praia. É muito diferente você ver uma partida na televisão e uma partida no estádio. Mas o diferente não significa necessariamente que a experiência seja pior, ela só é outra experiência. Esse vai ser um legado que vai ficar de tornar aí o acervo dos museus do país, independente da região, do estado, mais acessíveis a toda a população? Assim, é muito bonito poder perceber que um público que tem, vamos dizer, possibilidade via internet de conhecer o acervo, mas também conhecer o acervo de outros museus e fazer, vamos dizer, um processo de aprendizado, de criar diálogos, talvez ter visto nomes de artistas em vários museus, entender que é uma história que é essencial para a cultura brasileira e, obviamente, a cultura brasileira sendo inserida numa cultura mundial, um diálogo mundial. Isso é acho que é uma experiência muito rica, e eu acho que se nós conseguimos, pós-pandemia ou num momento de retomada, aproveitar essas novas ligações, essas novas conexões, seria algo muito potente. Mais do que isso, muitas pessoas vão ver que os museus também produzem muito conhecimento e que esse conhecimento é colocado diferente do conhecimento que é da universidade, da escola, né? Ele é colocado para ser divertido, para a gente poder desfrutar desse conhecimento. Então, a gente imagina que muita gente que nunca foi em museu, de repente viu coisas de museus nessa quarentena, se divertiu, fez jogos virtuais e tal, e que são pessoas que vão, depois que tudo, de alguma maneira, quando tudo voltar e tudo mais, também vão se sentir mais próximas fisicamente de ir e falar, putz, eu acho que o museu é bem legal. Mas as melhores conexões mesmo vão acontecer de novo pessoalmente. Como ensinou o artista e poeta Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Ele é um convite ao encontro. Claro que alguém poderia dizer, mas esse encontro pode ser virtual. Sim,
Mas não é, digamos, esse o primeiro objetivo. O principal objetivo dos artistas é promover o encontro humano, interpessoal. Isso pode se dar num teatro, isso pode se dar, enfim, numa exposição, uma galeria, enfim, pode se dar na rua. Um show também é um encontro entre pessoas. Portanto, a natureza da arte, ela vai na linha do convite, do convívio. Esperamos que tudo volte ao normal, com muita saúde, que encontrem rápido uma vacina, porque a gente trabalha muito com este tipo de aglomeração, ficar junto, inclusive abraçar muito a plateia. Isso é uma virtude, né, que a gente tem, o sorriso e os abraços, a gargalhada. Espero que tudo volte ao normal e podamos ser felizes, né, como éramos antes. A gente viu agora, quando todo mundo estava dentro de casa, isolado dentro de casa, né, o que seria das pessoas sem a música, não é? Sem um bom filme para assistir, sem uma série bacana para ver, sem um bom livro para pegar, para ler, para recordar, né? Então, isso é arte, isso é cultura. Quando voltarmos a uma certa normalidade, isso não se perderá, absolutamente. Mas isso não substituirá o encontro das pessoas. Vai ser uma experiência expandida, vai ser uma nova maneira também de nos comunicarmos. E por isso, cada um deles resiste, para que no mundo pós-pandemia a cultura brasileira esteja ainda mais presente na música, na dramaturgia, no artesanato e na fé. Prontos para, no momento certo, abrirem as portas e romperem a escuridão do isolamento com a luz que vem da arte.